92-93, Estádio Municipal do Luxemburgo, agora Josy Bartel, primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus em futebol. Era o dia 16 de setembro do ano de 1992. Os amadores da União do Luxemburgo, campeões do Grão-Ducado pelo terceiro ano consecutivo, defrontavam o campeão português, o Futebol Clube do Porto. A equipa portista alinhou, como pode ver. Houve surpresa no banco, uma vez que Kostadinov ocupou ou vestiu a camisola número 15. Isto foi de facto uma surpresa para os jogadores ou é normal que assim aconteça, Jorge Couto? Enquanto jogadores profissionais temos de estar preparados, obviamente, para estas situações. Quando o treinador entende que temos que jogar, jogamos. Quando opta por qualquer razão pôr-nos a suplentes, temos que aceitar e respeitar. É óbvio que o Kostadinov, como excelente jogador que era, e costumava jogar com regularidade na equipa do Porto, ficou neste caso no banco de suplentes por opção do treinador, e pronto, e acho que não. A equipa rendeu na mesma também, é óbvio que sim. Sim. A equipa tem que estar preparada para este tipo de situações. Ainda era numa altura que também. Era o início da época. Primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. Exatamente. E é normal este tipo de situações acontecerem. Ok, o Jorge Couto era o número 11 desta equipa e é hoje o meu convidado por ter sido um dos intervenientes no jogo. Assim ajudará a perceber melhor as incidências do encontro e também os objetivos com que o Futebol Clube do Porto encarou esta eliminatória. Desde já, o meu muito obrigado, Jorge, por teres vindo. Obrigado. Da constituição da equipa da União do Luxemburgo irei falando ao longo do decurso deste encontro e à medida da intervenção dos diversos jogadores. O jogo foi dirigido pela equipa de arbitragem liderada por este senhor que vê o irlandês Pat Kelly. A equipa do Futebol Clube do Porto atuou da forma que eu lhe vou dizer, na altura em que vai começar exatamente o jogo. Vítor Baía na baliza, na defensiva João Pinto, Fernando Couto, Aloísio e Bandeirinha, Rui Filipe, Jaime Magalhães, Semedo e Jorge Couto, Tony e Domingos. E desde logo imagino que a equipa do Futebol Clube do Porto estaria numa tentativa de estar balanceada para o ataque, para marcar, obviamente, muitos golos, Jorge. Sim, o Porto é uma equipa que joga sempre para ganhar. Era um jogo que, apesar de ser fora de casa, era perante um adversário que teoricamente mais acessível, porque isto na prática muitas das vezes é muito diferente. E pronto, como era hábito, começarmos sempre os jogos com aquela ambição e aquele espírito de tentar marcar o maior número de golos possível, tentar chegar o mais rápido possível à vantagem, porque isso é um fator sempre desinibidor e que poderá permitir mais golos e uma melhor exibição. Eu dizia que, já agora, dizia que no início esta equipa da União do Luxemburgo é uma equipa constituída por jogadores amadores, um pormenor, eram profissionais de seguros e da banca do Luxemburgo, da capital mesmo, da cidade do Luxemburgo, e portanto era uma equipa que não só não tinha a carga de trabalho que os profissionais têm, obviamente, como também trabalhavam menos dias da semana, até porque o tempo de que dispunham não era assim tanto. Isto é claro que é decisivo em situações destas e daí os resultados que nós vamos ver que eles conseguiram contra o Futebol Clube do Porto e também a forma como se dispõe em campo. Uma das coisas que eu reparo ao ver este jogo é a grande indisciplina tática que esta equipa tem, não obstante se veja que se preparou muito bem para este encontro, fundamentalmente superpovoando a zona frontal à baliza, mas não evitou coisas destas, como se pode ver, em que o Domingos, zangado com ele próprio, imagino, e até provavelmente com a forma como o passe foi feito, não conseguiu chegar ao golo, ou pelo menos ao remate eficaz. Sim, neste caso foi um remate
do Domingos que não correu muito Da bem. melhor forma, né? Ele que executava muito bem. Um jogador muito bom tecnicamente, com o qual eu tive o prazer de jogar, entre outros. Exatamente. Aloísio, João Pinto, Fernando Couto, um homem que é da tua época, que fez e que ainda joga, neste momento está em Portugal, concretamente para jogar pelo Parma contra o Sporting de Braga numa eliminatória da Taça UEFA. Exatamente. É um caso de longevidade. É um caso de longevidade, é uma das exceções neste momento. Exatamente. Daquele grupo de gente que neste momento era jovem, estava a iniciar a carreira, e que neste momento ele já é um veteraníssimo e estará obviamente a terminar a carreira, muito embora ele continua a ir buscar energias, sabe-se lá bem onde. De facto o Jorge é um exemplo de longevidade. Sim, por acaso o Fernando é um dos casos que eu conheço também muito bem, porque joguei com ele desde muito novo, desde os meus 15 anos. E pronto, o Fernando sempre foi um atleta muito disponível fisicamente, muito forte fisicamente, e daí talvez esta longevidade, não é? Daí exatamente a longevidade dele. Também cuidadoso. Sempre foi uma pessoa regrada. Exatamente. Isso acaba também por ser importante. Aloísio, outro homem fundamental na manobra defensiva do Futebol Clube do Porto, ele também que passa um pouco o testemunho ao Fernando Couto. Semedo a perder a posse da bola, a reposição para o Futebol Clube do Porto ainda. Borbiconi a incentivar os companheiros de equipa para as marcações. Este era o Jaime Magalhães. E o Domingos a tentar a recuperação de posse de bola, que acaba por ser perdida por João Pinto. A reposição ao lado para a equipa da União de Luxemburgo, Feyereisen. Este 9 é Morocuti. Ainda a reposição para a equipa da União de Luxemburgo, ainda Feyereisen. A falta de Fernando Couto a apoiar-se em Morocuti. O livre para ser marcado pela formação da União de Luxemburgo. Ed Kelly, o árbitro do encontro. E para marcar o livre, Till. Barreira de 2 homens a ser suficiente para este pontapé de grande eficácia de Till. Recuperação para o Futebol Clube do Porto. Falta sobre Jorge Couto, um pouco simulada, mas enfim. Às vezes o jogo é o jogo e estas situações também fazem parte do jogo. Exatamente. Rui Filipe, saudoso Rui Filipe. Semedo para João Pinto. Fernando Couto. A recuperação uma vez mais para Borbiconi. E a sair para o ataque, mas o passe a perder-se nas mãos de Vítor Bahia. Bandeirinha. E Vítor Bahia também muito jovem nesta altura. Domingos, aliás todos bastante jovens. Esta equipa, com exceção de Semedo, que já tinha 20 e qualquer coisa, 25 anos, se não for erro. Jaime Magalhães. João Pinto, Aloísio também. Tirando estes, Bandeirinha também. Tirando estes, era tudo um grupo de gente muitíssimo jovem e que teve uma belíssima carreira, uma brilhante carreira. Este é o treinador do União de Luxemburgo, Heinz Maass. E a presença de não só dos imigrantes nestes jogos das equipas portuguesas fora de Portugal, como também a massa associativa do Futebol Clube do Porto, que sempre acompanhava a equipa para tudo quanto era ciclo.
João Pinto. Semedo. A intervenção de Til. Este é Mocgenou. Relativamente fácil para Vítor Bahia. A reposição em jogo com a mão para a bandeirinha. Rui Filipe. Aqui nota-se que a equipa de Futebol Clube do Porto já viu que tem uma barreira praticamente intransponível na frente e, portanto, tenta trabalhar mais o jogo, circular mais a bola para eventualmente buscar uma linha de passe que coloque concretamente Domingos ou Tony mais próximo do guarda-redes, de preferência em frente ao guarda-redes, para concretizar, não é, Jorge? Sim, ainda numa fase inicial do jogo, o Futebol Clube do Porto, como é normal, entrou com uma atuada ofensiva na procura de tentar o mais rapidamente criar espaço e chegar à baliza. Aqui está uma situação, adversária. João Pinto, e é Semedo que tenta colocar a bola dentro da baliza, mas surge em cima da linha Morocuti, que consegue ainda impedir que a bola chegue até Tony. Aqui está Tony ao segundo poste, mas Morocuti primeiro, e Tony a não conseguir empurrar a bola para dentro da baliza. Tony, que segundo eu sei está agora no Luxemburgo, embora não propriamente numa situação boa ou de grande destaque. A intervenção do Wolf a conceder pontapé de canto. Já marcado? Não. Domingos ainda à procura da bola para executar o pontapé de canto favorável ao Futebol Clube do Porto. E é outro canto. Não. O árbitro entende que quem tocou a bola em último lugar foi um jogador do Futebol Clube do Porto e, como tal, há lugar a pontapé de baliza a favorecer a equipa da União de Luxemburgo para o Wolf executar. Este era um estádio, o estádio do Luxemburgo, com maior número de lugares, 8.000 no total. E uma falta sobre o Domingos. Jorge Couto. Sobre o Jorge Couto, exatamente. O livre para ser marcado por João Pinto. A simular para Jorge Couto. E a intervenção da defensiva da União de Luxemburgo, mais um pontapé de canto. Jaime Magalhães, que ainda tem a posse da bola e a entrega. Aqui está o Jorge a ir à linha, a escorregar. Mesmo assim o passe saiu direitinho. Sim, mas o facto de ter escorregado impossibilitou que ele fosse ter com o jogador adequado, não é? Exatamente. Este guarda-redes, Van Rijswijk, vai ser um homem com muito trabalho. Pode perceber-se porquê, porque o manancial ofensivo da equipa do Futebol Clube do Porto foi sempre enormíssimo. E, portanto, é claro que ou o guarda-redes para as situações de finalização, ou então os golos avolumam-se, o que não foi o caso, designadamente nesta primeira parte. Fernando Couto sofreu falta. Era Mocgenou. Jorge Couto, num lugar que vulgarmente não é o dele, mas que era preciso de facto fazer
passar a bola por todos os jogadores, de forma a que se criassem eventualmente as tais linhas de passe para ultrapassar a defensiva da União de Luxemburgo. Excelente esta finalização. Jorge Couto, lembras-te desta situação? Como é que isto vem à cabeça, esta execução? Um bocadinho avançada em relação à trajetória da bola e, portanto, resolve-se com técnica individual. Sim, a bola vinha, o cruzamento foi efetuado, foi ao segundo posto, estava um pouco puxado, e nós muitas das vezes temos que tentar executar da melhor maneira. Neste caso, belíssima execução, só faltou o gol. A maneira mais fácil de tentar, mais fácil ou mais difícil neste caso, de tentar mais adequada neste caso, de tentar uma finalização. Entendi que foi desta forma, não é? E foi belíssima a execução. Pena de facto a bola não ter entrado porque merecia. Sim. Técnico merecia. São gestos técnicos que muitas das vezes fazem alguma diferença no jogo, embelezam de certa forma o jogo, não é? E são sempre. E também não estão claramente, isto não é para te estar a elogiar, e não estão ao alcance de toda a gente, obviamente. Não é toda a gente que consegue executar assim. Reposição para o Futebol Clube do Porto, é bandeirinha para executar. João Pinto, do lado oposto àquele onde vulgarmente atua. Fernando Couto, remate de longe, a tentativa disso. Os jogadores do Futebol Clube do Porto começaram a perceber-se que havia de facto uma grande aglomeração de jogadores adversários na frente da baliza de Van Rijswijk, e começaram também a tentar o remate de longe para tentar surpreender a formação adversária. E aqui Tony sofre um empurrão com uma mão, a mão do adversário na cara, às vezes bem doloroso este tipo de lance. E é Jaime Magalhães que marca o pontapé livre. Para Tony, o remate não sai bem, bate com tudo no defesa da formação da União de Luxemburgo, é pontapé de canto, que vai favorecer o Futebol Clube do Porto, e parece-me Domingos para marcar. Está também bandeirinha. Domingos deixa para a bandeirinha. Tudo indicava que fosse um passe curto para Domingos, mas bandeirinha optou pelo lançamento para a área. Perante a proximidade do defesa adversário. Sim. Reposição para Fernando Couto, vai tentar meter a bola na área. Uma execução de lançamento pela lateral belíssima também. Lá está a fazer alarde dos dotes físicos de Fernando Couto. Rui Filipe. Aloísio. João Pinto. Bandeirinha. Semedo. Jaime Magalhães. Tentava passar por Til, não lhe permitiu o número 2 da formação do Luxemburgo. E a reposição para a formação da União. Feyereisen. Til a colocar a bola fora diretamente. Reposição agora para o Futebol Clube do Porto. Há momentos em que o jogo não é nada brilhante. Mas à medida que o tempo for correndo, a equipa da União de Luxemburgo atinge os objetivos, que é sofrer o menos golos possível. Sim, é uma fase inicial do jogo, as equipas ainda a estudarem-se de certa forma mutuamente, a ver o que é que o jogo vai dar. Inicialmente a União de Luxemburgo a povoar muito a sua zona defensiva, o que torna sempre muito mais difícil as ações ofensivas por parte da equipa que tenta chegar ao golo e que tenta atacar mais. E tem mais tempo a posse da bola, claro. Exatamente.
Mas estas equipas vulgarmente são difíceis de bater, porque este povoamento e a manutenção dos jogadores na frente da baliza, independentemente de tudo o que faça a equipa adversária, cria muitas vezes problemas, grande parte das vezes inultrapassáveis. Sim, e muitas das vezes o que faz isto poder-se alterar muitas das vezes é o golo, não é? Exatamente. Que quebra estas barreiras táticas. Que parte toda a estrutura, toda a organização defensiva que está preparada pela equipa. Porque a partir daí depois a equipa, na procura de tentar inverter a situação, também tem que se desdobrar em ações ofensivas. Eu estou convencido que o Luxemburgo nunca teve essa audácia, digo eu, não, por aquilo que se vê, nunca teve muito essa audácia, não obstante, neste jogo tenham marcado, mas enfim, depois na altura vamos ver porquê. O que é certo é que desde sempre nas declarações que proferiam nessa altura os jogadores da União de Luxemburgo e o treinador, era a intenção de perder pelo menor resultado possível em termos de número de golos. Pedro Bahia, Aloísio. Um belíssimo defesa este Aloísio. Aliás, mais do que isso, uma belíssima pessoa. Tanto como pessoa como jogador, o Aloísio sempre foi um excelente profissional. E são pessoas que, neste caso, que nós mais novos, quando jogamos com jogadores, enquanto pessoas, são da estatura do Aloísio. São da estatura do Aloísio, exatamente. Isso ajuda a crescer. Todos nós beneficiamos com isso. Isso ajuda a crescer, é verdade. Na aprendizagem, muitas das vezes, nem é por aquilo que nos possam dizer ou falar, é por aquilo que nós, perante a postura e perante a atitude, vamos observando. Que vocês veem que eles fazem, não é? Exatamente. Que nesta altura o Luís era um jogador experiente. Exatamente. Muito experiente, vindo de Barcelona, e são sempre exemplos, referências para nós, claro, enquanto mais jovens. Claro, e se juntam o facto de serem belíssimas pessoas, têm sempre concretamente uma disponibilidade de ajuda para os mais novos, para aqueles que estão a surgir. Às vezes por questões de invejas mesquinhas, digo eu, mas pronto, de medo de perder o lugar, os jogadores reservam-se mais e têm uma atitude mais distante uns dos outros. Este Aloísio não era nada disso, era exatamente o contrário, estava sempre pronto a ajudar. Eu não vivenciei, obviamente, o futebol com ele, mas apercebia-me disso, porque quem segue os jogos percebe quando as posturas dos jogadores são estas ou outras. E de facto foi possível verificar isso ao longo da carreira do Aloísio. Aliás, os próprios jogadores que com ele jogaram faziam questão de referir isso. No momento em que se joga mal, mas também o jogo de futebol também é feito destas coisas. Bandeirinha a tentar solicitar a entrada de Jorge Couto. Morgenot a perder para a Bandeirinha, a bola contudo a perder-se também pela linha lateral. A reposição para a equipa da União do Luxemburgo. Já Magalhães. Belíssima colocação em João Pinto. E o pontapé do Jaime a sair ligeiramente por cima. A bola eventualmente a ressaltar na relva e o Jaime não conseguir acertar na bola no local ideal para que a bola saísse diretamente para a baliza. Talvez um comentário a este nível feito pelo árbitro.
e o sorriso de Pat Kelly e de Jaime Magalhães numa conversa rápida. Comentário, estou eu em querer, sobre o que se passou. Fernando Couto. Este é o número 4, Wolf. Aloísio. Roy Flip a deixar para Semedo. E falta a destruição clara do jogador da União do Luxemburgo, Picard. João Pinto a marcar. Então Jorge. Bandeirinha. Até parecia um armador de jogo, Bandeirinha. Nesta altura tudo valia para tentar buscar um espaço para tentar atingir a baliza adversária. Até porque a equipa do Luxemburgo, da União do Luxemburgo, não colocava grandes problemas defensivamente falando e, como tal, os jogadores estavam mais disponíveis. Lá vai a bandeirinha para o lugar que vulgarmente ocupa na equipa. Feyereisen. Morgenot. Mais uma vez, sem qualquer eficácia, o jogo ofensivo do Luxemburgo. João Pinto. Semedo. Roy Flip. Bem jogado para Jorge Couto. A cair Jorge Couto. Til. Agora o Couti. Mais uma vez a bola a perder sem qualquer eficácia. A organização do jogo ofensivo da formação da União do Luxemburgo. Sem precisão no passe, mas isso lá está. Não é exigível a jogadores amadores esta precisão que é exigível aos profissionais, é claro. O número de horas de execução do trabalho não cria os mecanismos suficientes e a mecanização necessária para que a execução seja, em situações de jogo concretamente, seja boa, essa execução. Bandeirinha para a reposição em jogo. Frente ao Wolf estava Tony. O Wolf era bastante mais alto que o Tony. Mesmo assim, o ponta de lança do Futebol Clube do Porto a ganhar um pontapé de canto. Bandeirinha para executar. Jaime Magalhães a tentar desviar. Bem, Van Rijswijk. Valeu o guarda-redes da União do Luxemburgo para que a baliza da equipa luxemburguesa continue inviolável. Agora é Til que está lesionado no chão. Parece queixar-se da cara. Terá havido um encosto do Fernando que não era nada meigo nestas coisas. Aqui está a intervenção de Van Rijswijk. Eles empurraram-se ali mutuamente naquele lance. Uma vez mais, pontapé de canto. Repara o desvio do Jaime. Desvia muito bem. E Van Rijswijk costumava aparecer muito bem no primeiro posto do Jaime, a desviar estas bolas que muitas das vezes eram perigosas. Criavam espaços no centro da área. Exatamente. O Jaime era um exímio passador e um exímio flanqueador. Era uma coisa fabulosa. Sim, o Jaime era
muito bom jogador. Um jogador médio-ala de linha que cruzava bem, aqueles centros com muita precisão. Exatamente. Muito hábil. Bandeirinha. Mais uma vez o Jorge. Bandeirinha de novo. Morocuti. Morgenot. Picard. E pronto. Mais uma vez, uma situação em que a posse da bola estava da União de Luxemburgo. Os jogadores luxemburgueses a não saberem o que iam fazer à posse da bola e, portanto, a partir daí, ela a perder-se. De novo o Futebol Clube do Porto a voltar a tentar organizar o jogo para chegar à baliza com muita paciência, e nestas alturas é absolutamente importante, é absolutamente decisivo que os jogadores não percam noção da estratégia preparada para o jogo e das melhores formas de chegar à baliza adversária. Sim, nesta situação é importante as equipas tentarem fazer uma boa circulação de bola na tentativa de poder criar espaços para poder penetrar na defensiva contrária, exatamente. Contrária. O que nem sempre é fácil perante tanta aglomeração de jogadores. Estavam positivamente os 11 em situações de jogo diversas. Estavam positivamente os 11 dentro da área, que é uma coisa inconcebível, mas era assim que acontecia. E que muitas das vezes, perante os momentos de forma em que as equipas se apresentam, e mesmo a própria equipa que se remete a uma atuada mais defensiva, tem-se sempre em conta, se é uma equipa que contra-ataca bem, pode ser bastante perigoso, não é? Pode ser matreirice, mas não é o caso, não é? Não é o caso desta União. Sim, neste caso o União de Luxemburgo nota-se que está com alguma dificuldade na saída da defesa para o ataque, não é? Domingos. Bem jogado, excelente esta finta que ele faz, porque ela é executada sem bola, embora com a bola a correr e controlada. É uma finta clara frente ao adversário que vulgarmente o deixa fora da trajetória da bola. Exatamente. E que permite o espaço livre para o Domingos executar. Bem, agora Til pela esquerda. Fernando Couto a tentar compensar a ausência de João Pinto. João Pinto que andava um pouco a deambular pelo campo. Sim. Uma vez mais este jovem Tony a sofrer uma carga de um adversário, o árbitro Pat Kelly. Mas a respeito do Domingos e sobre aquele lance há pouco, deixa-me só recordar agora, não te esqueças do que vais dizer. De imediato, Rodolfo Moura e Domingos Gomes, o doutor Domingos Gomes, a entrarem em campo para assistir Tony. Rodolfo Moura, recordo que neste momento está no Benfica. Domingos Gomes fora do futebol, imagino que para bem dele. Imagino. Diz, Jorge, desculpa. Sim, a respeito daquilo que eu ia falar sobre o Domingos era um jogador muito bom tecnicamente, que de frente para o adversário, como foi aquele tipo de situação, era muito difícil de parar, porque ele tanto saía para um lado como saía para o outro, tanto saía para a direita como para a esquerda, tanto driblava como fintava, e finalizava tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. Por isso muito difícil para qualquer defesa. Exatamente. Era de facto uma mais-valia destes tempos. Ele que era vulgarmente um dos melhores concretizadores, sempre nos diversos campeonatos em que participou, sempre disputava o lugar de melhor marcador do campeonato. Um passe para Til, de Morocuti. A devolução ao número 9. E mais uma vez, fácil para a defensiva do Futebol Clube do Porto. Já Magalhães, a tentar sair rápido para o contra-ataque.
um passe muito longo para o Jorge Couto, só a jato, não é, Jorge? Sim, o passe ser muito comprido era praticamente impossível de... Mas o Jaime fez isso intencionalmente. Sim. Ele quis de facto colocar a bola nas costas da defensiva, mas de facto era um bocado exagerado para... Sim, a execução não saiu na perfeição, tal como ele pretenderia. Feyereisen. Till. A passar por João Pinto, a não conseguir passar por Rui Filipe. E Fernando Couto. E tudo vai começar, ou recomeçar. Organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. A bola a circular por muitos jogadores. A tentativa de criar linhas de passe para um passe em profundidade para qualquer um dos dois jogadores mais avançados, Tony e Domingos. Ou então a abertura, como aqui se está a fazer, para Jorge Couto, que não consegue fazer o remate, para Jorge Couto para eventualmente ir à linha e depois suscitar num cruzamento atrasado, num passe atrasado, a corrida de qualquer um dos jogadores. Isto porque quando assim acontece, os defesas da equipa adversária estão de costas e, portanto, têm mais dificuldades nas marcações aos jogadores que vêm de trás. Sim, o passe de Fernando é excelente, a desmarcação também foi boa. O remate realmente é que não foi ao meu nível. Não, mas só não acontece a quem não está lá dentro. Sim, é verdade, acaba por ser verdade. E assim, curiosamente, durante grande parte da minha carreira fiz bastantes jogos do lado esquerdo, não sendo um esquerdino nato. Exatamente. Daqui também um pouco de dificuldade muitas das vezes em algumas situações executar com o pé esquerdo, com o pé esquerdo da mesma forma como executaria com o direito. Exatamente. Mas o que é certo é que de facto deste nas vistas exatamente do lado esquerdo. Exatamente. Porque ainda aquele lance há pouco do pontapé de bicicleta é com o pé direito, não é com o pé esquerdo. Exatamente. Não, mas vulgarmente acontece isto. Eu de facto não advogo este tipo de funcionamento. Mas o que acontece muitas vezes é que aqueles que são exímios junto à linha do lado direito vulgarmente são colocados do lado esquerdo para permitir uma penetração na diagonal, para aproveitar essa situação. Não ir tanto para a linha, refletir mais para o centro de terreno e poder finalizar com o pé direito. Eu sinceramente sou muito adepto do futebol pelas linhas, com cruzamentos, mesmo na linha final, porque isso cria situações de desajustamento na marcação da defensiva contrária e por isso mesmo cria situações de vantagem dos avançados em relação aos defesas, não é? Sim. E a falta agora do Rui Filipe, Pat Kelly a pedir-lhe calma. Rui Filipe era um homem viril, mas leal. Sim. Leal. O Rui era um jogador que disputava todos os lances com muito querer, com muita vontade, sempre para ganhar, como era exigido, não é verdade? Claro. Mas sempre com fair play, sempre sem maldade. Falta de Tony sobre o Wolf. 37 minutos de jogo, praticamente, a igualdade a manter-se a 0. A perder Rui Filipe para Morocuti. A tentar colocar em Joaquim. E Joaquim não conseguir controlar a posse da bola. Pontapé de baliza a favorecer o Futebol Clube do Porto para Vítor Bahia executar. João Pinto. Jaime Magalhães.
Aloísio. Fernando Couto. De novo Aloísio. Rui Filipe. Tony a perder. A recuperação para Borbiconi, que não consegue fazer o controle perfeito da posse de bola. E a bola perde-se pela linha lateral. A reposição é para o Futebol Clube do Porto. É Rui Filipe quem vai executar. Muitas pernas ali pelo meio. Jaime a tentar surpreender o guarda-redes Van Rijswijk. A bola ainda a bater no defesa. Exatamente, no número 8, Faider. Pontapé de canto. Bandeirinha uma vez mais. É pelo menos ele que costuma executar daquele lado. João Pinto. Semedo. Mais um cruzamento. E agora é Aloísio quem tenta o pontapé de bicicleta. No futebol internacional, a chamada chilena. Isto porque é chilena, porque um dos homens exímios na execução era exatamente Hugo Sánchez, o jogador do Real Madrid, que agora concretamente é treinador do México. Está mal Morocuti. Provavelmente uma queda com aquele dedo mal apoiado na relva e, portanto, a provocar um mal-estar temporário, momentâneo, do avançado da formação da União de Luxemburgo. A recuperar Fernando Couto. E estamos a caminho do primeiro golo, ou do único desta primeira parte. Fernando Couto a colocar em João Pinto. Aqui vai o cruzamento e aqui vai o remate. Semedo, excelente execução, a cabeça praticamente na relva e mesmo a essa altura a conseguir rodar muito bem com eixo no pescoço e a colocar a bola mais longe, ou no posto mais longe do guarda-redes Van Rijswijk. A não ser assim, o guarda-redes tinha defendido. Exatamente. É um gol muito bom de Semedo. Um gesto técnico excelente, perfeito. É notável a forma como ele vai buscar a bola. Aqui está. A meia altura. E finaliza daquela forma. Excelente. De facto, a execução notável do Semedo. O Semedo é um jogador muito inteligente a jogar. E muitíssimo tecnicista. Muito técnico, muito fino, muito elegante. Aparecia muito bem nestes lances na área para finalizar de cabeça. Inclusive ao longo da carreira dele fez vários gols de cabeça, em que por aparecer muito bem e finalizar muito bem. Muito exatamente, ele tem uma capacidade exatamente de desmarcação. Muito inteligente a jogar. Mas já não é sem tempo que o Futebol Clube do Porto tenha marcado, não é? Muito tarde foi o golo, não é? Sim, o golo acabou por aparecer nesta altura. O Futebol Clube do Porto tomou o desgaste, a iniciativa do jogo. Tentou, nem sempre é fácil, porque a maior parte das vezes há sempre uma perna, um adversário a estorbar a ação, a bola bate sempre em alguém, muitas das vezes a finalização também não foi a melhor, mas pronto, o Futebol do Porto tentou sempre a iniciativa do jogo e acabou por ser feliz nesta situação. E lá está, eu disse há pouco que grande parte das vezes eram os 11 jogadores dentro da área, poder-se haver 11 vezes 2 são 22, são 22 pernas, o que não é fácil para ultrapassar. E de facto o Futebol Clube do Porto também não conseguiu ter. Eu se calhar vou recordar o seguinte: o Futebol Clube do Porto vinha do Campeonato Nacional
na jornada antes desta competição, deste jogo no Luxemburgo, vinha de uma derrota em Santo Tirso, de 3-1. Talvez isso estivesse ainda a marcar esta primeira parte deste jogo, Jorge. O que é que acha? Sim, há uma série de circunstâncias que podem contribuir para isso, não é? O facto de estarmos no início da época, o facto de se vir de uma derrota por 3-1 em Santo Tirso, que é sempre um resultado negativo. E não estava nas previsões, claro. Sim, não está nas previsões. O facto de ser o primeiro jogo da primeira eliminatória. Exatamente, também é verdade. Da Liga dos Campeões, perante um adversário muito fechado. Toda essa série de circunstâncias fazem com que muitas das vezes estas situações aconteçam. Recordo-me de ter visto nos jornais da época o Carlos Alberto Silva queixar-se de que a pré-temporada não terá sido aquela que ele gostaria que fosse. Havia algumas qualidades importantes para o jogo, como por exemplo a velocidade, que não tinham sido trabalhadas ainda e que, portanto, havia algumas deficiências do Futebol Clube do Porto exatamente por isso. E, portanto, tudo isto terá contribuído para que este resultado seja assim tão magro. Vamos ver que na segunda parte as coisas vão mudar e, portanto, vê-se que ou houve no balneário algumas indicações, e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, ou então a equipa estava mais desinibida, conseguiu colocar em campo o futebol que era tradicional da equipa de Futebol Clube do Porto e, portanto, chegaram a um resultado mais dilatado. Sim, nesta altura sendo ainda início da época, até os próprios jogadores ainda estão à procura do seu melhor, capacidade em termos físicos, em técnico-táticos. A própria equipa ainda está numa fase de adaptação, por isso tudo isto faz com que as coisas ainda não saíssem tão bem quanto... Não estivessem tão mecanizadas ainda nesta altura. Não, isso é verdade e é importante. É importante porque pode parecer que os jogadores, sendo os mesmos, e é o caso, esta equipa era campeã nacional do ano anterior, ou da época anterior, e portanto era a melhor equipa nacional na altura. O que é certo é que cada época exige a que se recomece. E a pré-temporada é exatamente um reinício. Aqui o Jaime a tentar ludibriar o árbitro, que não foi na conversa, e verificou muito bem que o Jaime conduziu a bola com o braço esquerdo, mais concretamente com o antebraço esquerdo, e portanto marcou-lhe falta, e bem, obviamente o próprio Jaime nem sequer se manifestou, porque verificou que o árbitro que não tinha conseguido ludibriar o irlandês. Mas eu dizia que, de facto, é preciso recomeçar, e é preciso recomeçar com todo o trabalho de preparação para a época. E, logicamente, que o nível competitivo não se atinge em 2, 3, 4 semanas, nem num mês sequer. Portanto, há que ter algum tempo e que gerir a participação dos diversos jogadores, função das dificuldades, eu ia dizer um handicap, não gosto muito dos estrangeirismos, mas das dificuldades que aparecem de facto no momento. E este é o fim do jogo na primeira parte. 1-0 ganha a equipa do Futebol Clube do Porto ao fim dos 45 minutos iniciais. Já se joga há cerca de 30 segundos, de regresso ao estádio José Bartel, no Luxemburgo, e ao ano de 92. Para a segunda parte do jogo, União do Luxemburgo, Futebol Clube do Porto, é a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus, época 92-93, 16 de setembro de 92. No balneário houve ordem para marcar cedo. Jorge Couto, recordo que o Futebol Clube do Porto está a vencer por 1-0, o que é um resultado magro para as aspirações da equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, marcou-se o primeiro golo perto do fim da primeira parte, o que é sempre importante, ir-se para o balneário a ganhar. E pronto, como é normal neste tipo de situações, tentar manter esta vantagem e, se possível, ampliá-la. Exatamente, é isso que vai acontecer proximamente, numa iniciativa ofensiva da equipa do Futebol Clube do Porto, que para a segunda parte vem com maior apetência pela baliza adversária.
Vamos ver se de facto o resultado que vão conseguir é a consequência exatamente dessa maior apetência, dessa forma diferente de surgir no jogo. Provavelmente a equipa do Futebol Clube do Porto veio para a segunda parte mais tranquila, não só por ter obtido o golo, como disse o Jorge Couto, próximo do final da primeira parte, como também por se tranquilizar em relação designadamente ao jogo que eu já disse da jornada que tinha ocorrido. Este é o golo que Fernando Couto consegue aos 47 minutos, exatamente o 2-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Dizia eu, a tranquilidade que surgiu depois de o primeiro golo em relação ao jogo anterior a este, ao jogo do campeonato, que o Futebol Clube do Porto tinha perdido em Santo Tirso por 3-1. Exato, depois de um resultado negativo é sempre importante uma vitória. Isto é um pontapé belíssimo do Fernando. Foi um pontapé, dá a sensação do guarda-redes ser mal batido. A bola sai na direção dele. Eu costumo dizer só viu lá dentro. Mas foi um remate muito forte. Sim. Um remate de parte do Fernando muito forte. E aqui os imigrantes a vangloriarem-se com o êxito portista. Para a população trabalhadora no estrangeiro é muito importante, são muito importantes estas vitórias desportivas. As pessoas vivenciam isto como um satisfazer do ego. Exato, e é extremamente importante para nós. Quando jogamos fora de casa, não se nota tanto aquela hostilidade, não é? Exatamente. Parece que estamos a jogar em casa. Em alguns casos, como foi o caso deste. Não é? Exatamente. Aqui havia mais portugueses que luxemburgueses, claramente. O campo não é muito grande. Eu já lhe referi que este José Bactel, na altura, estádio municipal de Luxemburgo, tem 8.000 lugares e, portanto, de facto, os lugares para o público não são assim tantos, e também a apetência pelo jogo, pelo que se vê concretamente das pessoas do Luxemburgo, não foi muita nessa altura. E eu recordo-lhe então a equipa do Futebol Clube do Porto, concretamente, que está a jogar: Vítor Bahia, João Pinto, Fernando Couto, Aloísio e Bandeirinha, Jaime Magalhães, Semedo, Rui Filipe e Jorge Couto, Tony e Domingos. A equipa do Futebol Clube do Porto, aqui está Jorge Couto, uns aninhos mais novo. Sim, com mais mas cabelo. Estás bem conservado. E então dizia eu que a equipa do Futebol Clube do Porto, que está a vencer por 2-0, não fez ainda qualquer alteração, bem como a formação do Luxemburgo, que agora parece estar com também maior apetência ofensiva. Este é Thiel, que sofreu falta de João Pinto. Já agora tentando interpretar a iniciativa do Fernando Couto, este remate de longe, este pontapé de longe, houve alguma indicação especial, recordas-te, de Carlos Alberto Silva, para que se tentasse mais vezes de longe? Neste tipo de lances de bola parada, e como ainda estava algo longe da baliza adversária, o Fernando, como era um jogador que tinha um remate forte, tentava sempre explorar este tipo de situações, tentar tirar partido das características mais fortes, neste caso, de cada jogador, não é? Rui Filipe, Semedo a tentar colocar na área para Tony. Excelente a intervenção de Tony, a desviar da intervenção de Van Rijswijk e a colocar o 3-0 no marcador. Excelente o passe do Semedo. Exatamente. A isolar o Tony. Aqui está. A rasgar completamente a defesa adversária. Um passe perpendicular e como tal a proporcionar a desmarcação do ponta de lança. Uma vez mais, aqui a surgir na área já Tony,
e belíssima a execução do Tony a tirar a bola. Sim, Tony a executar muito bem, mas aquela assistência de Semedo é meio gol, não é? É fabuloso. 51 minutos de jogo, 3-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto, e como eu estava a dizer, de facto a equipa do Futebol Clube do Porto veio mais solta, mais eficaz, e portanto a criar mais problemas à formação da União do Luxemburgo. Sim, o gol de certa forma desinibiu mais a equipa do Porto, obrigou a equipa da União do Luxemburgo também a abrir-se mais, a tentar procurar mais espaços, mais ações ofensivas, e que o Porto aproveitou da melhor forma, não é? Foi feliz, também recomeçou a segunda parte, a obtenção do segundo golo. É isso. É muito importante. Os dois golos, quer o do final da primeira parte, quer o do início da segunda parte, foram golos fundamentais e são golos marcados em situações de jogo. Exatamente. Importantes. Em alturas importantes do jogo e, como tal, ajudam a que não só a equipa adversária se desestabilize, como a equipa contrária que obtém os golos se galvanize. Exato. É claro que a equipa do Luxemburgo terá vindo dos balneários, estou eu a imaginar, com as referências de toda a estrutura defensiva que tinham mantido até ao momento. Ao sofrerem um golo logo nos primeiros minutos, tudo isso vem por aí abaixo e os jogadores esquecem-se daquilo que é a organização definida pelo treinador. Principalmente a este nível de amadorismo, não é? Aqui está o Jorge, jovenzinho, que é 20 anos nesta altura? 22, 23. E João Pinto e Till a não se entenderem muito bem, a intervenção do árbitro irlandês Pat Kelly a exigir-lhes que tenham algum comedimento, e portanto tudo bem. Isto por parte do João Pinto era assim sempre, independentemente do adversário que acontecesse, era sempre perna. Sim, o João era um jogador que dava tudo dentro do campo e que defendia ao máximo. Mas em todas as situações era assim, Jorge. Eu não sei se tu sabes, mas se não sabes, eu digo que ele foi meu aluno de Educação Física no tempo em que ele andava a estudar, e nas mais diversas situações desportivas, ele sempre fez. Ele sempre pôs tudo na situação, fosse no atletismo, fosse no basquetebol, fosse no handebol, no futebol, etc, etc. Sempre foi assim, e portanto sempre levava tudo muito a sério. De facto era um jovem extraordinariamente solidário. Sim, ele sempre deu tudo em termos, generoso. Enquanto profissional foi dos melhores profissionais com quem eu tive prazer de jogar, pela vontade dele, pela garra dele, e que ele transmitia isso, porque ele não desistia de um lance, ia sempre atrás, ia sempre até ao fim. Fernando Couto, Jaime Magalhães, Rui Filipe, João Pinto, em situação ofensiva, imagine-se, junto da grande área adversária, Aloísio, Domingos, para Tony, a devolução a Domingos, bem a deslocação, excelente a combinação com Jaime Magalhães, a perder-se a bola pela linha de fundo, a intervenção desta vez para picar, pontapé de canto para Domingos executar do lado direito, vulgarmente a ele, do lado esquerdo, vulgarmente a bandeirinha, e falta, segundo o árbitro, de Aloísio. Sinceramente não me pareceu, o encosto não foi de forma a que o jogador luxemburguês caísse. Jorge Couto, Jaime Magalhães,
a não conseguir receber o passe de Jaime Magalhães. João Pinto a recuperar ainda a tempo. Fernando Couto recomeça a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. João Pinto, Domingos, excelente. Esta técnica em movimento, que é uma coisa que não é nada fácil, o Domingos é excelente a executar. Semedo. Um período de jogo um pouco atabalhoado, menos definido. É o Futebol Clube do Porto a tentar, enfim, com alguma pressa, chegar a mais golos e de uma forma obstinada também a equipa do Luxemburgo a tentar evitá-los. Morocuti para Til. A tentativa era o passe para Picard, Aloísio primeiro. Bandeirinha. Jaime Magalhães. Tony, João Pinto. E recomeça a organização ofensiva. Rui Filipe. Voltou a formação luxemburguesa a acantonar-se próximo da baliza. Joachim a dar luta a Bandeirinha. Jorge Couto bem. Cruzamento excelente. E é claro que Fire Eisen a ser obrigado a colocar a bola para fora pela linha de fundo, porque a não ser assim poderia ter graves problemas. Já marcado o pontapé de canto. Semedo no atraso para Jaime Magalhães. Não, para João Pinto. E fora de jogo. Fora de jogo de Aloísio, me pareceu. Pela sinalética do árbitro Pat Kelly, pareceu-me que era Aloísio que estava naquele momento em função ofensiva e ter-se-á descuidado em relação à possível subida dos adversários da União do Luxemburgo. Morocuti. Joachim. Eu rio-me porque de facto isto é imperdoável. Só é perdoável naquilo que é o conhecimento que temos destes amadores da formação da União de Luxemburgo. Dois jogadores a chocarem na procura de continuar com a posse da bola, dois jogadores da mesma equipa e a bola a perder-se pela linha lateral. Está mais uma vez o Domingos. Morgenot. A recuperação para Domingos. A perder de novo. Morgenot. E a bola não sai do mesmo sítio. Fire Eisen a perder para Fernando Couto. João Pinto agora. Rui Filipe. Jorge Couto a dar seguimento imediato. Bem para Tony. Chegou primeiro. Joachim. Este número 7 que vai ser um jogador importante na segunda mão. Bandeirinha para o pontapé de canto. Não, para a reposição em jogo. Bola a sair. Tentativa de cruzamento de Jaime Magalhães já para lá da linha de fundo. Reposição para a União do Luxemburgo. Van Rijswijk. Fire Eisen. Vulgarmente, os luxemburgueses tentam passar uma etapa da organização do jogo ofensivo, colocando a bola da defesa para o ataque, porque essa é a única forma de chegar mais longe. Sim, fazendo com a bola jogada nem pau, não há hipótese. Sim, fazendo um tipo de jogo mais direto. Não é? Exato.
Mas o jogo está mais aberto. Agora vê-se os jogadores luxemburgueses, embora não muito afoitos na ofensiva, mas pelo menos mais espalhados no campo. Bem, Jorge Couto, aí está o pé direito. Como ele referia há pouco tempo, Jorge Couto não é um esquerdino e, portanto, quando as situações se proporcionam para o pé direito, ele está mais à vontade. E agora pontapé de canto de Morocouti, que para jogar a bola colocou a cabeça junto à relva, o que seria mais fácil, obviamente, com o pé, não é? Mas, enfim. E se o árbitro fosse rigoroso, era grande penalidade. Ias a dizer qualquer coisa, Jorge? Sim, eu ia dizer que os 3 golos alcançados nesta altura é um dos fatores. Também já estamos na segunda parte e também já se começa, a frescura física não é a mesma. 62 minutos, mais concretamente. O que faz com que apareçam mais espaços durante o jogo. Exatamente. Picard a tentar cruzar. E aqui vai surgir o golo da equipa da União do Luxemburgo. De Ville a marcar o 1-3 com a ajuda de Fernando Couto. É na perna de Fernando Couto que embate o pontapé do número 11 da União do Luxemburgo, repare. Exato. E que trai vitória. A ser feliz. A ser feliz. O Fernando... É festa no Luxemburgo. Desviou a trajetória da bola e para eu ver também. Isto tem uma série de condimentos, este jogo. É um pontapé mal executado, é um defesa do Futebol Clube do Porto a interceptar, é o poste a ajudar. Bom, foi tudo a ajudar para que a equipa da União do Luxemburgo conseguisse um golo. É um bom prémio ao esforço que estes amadores fizeram frente a uma equipa completamente profissional e com história já no futebol internacional, concretamente nesta Liga dos Campeões, nesta Taça dos Campeões Europeus. Recordo que em 87 o Futebol Clube do Porto conseguiu obter o título, que foi o primeiro título até há bem pouco, numa altura em que o segundo foi conseguido por José Mourinho. Aí mais recentemente, é claro. Jorge Couto a ser travado. Aqui o Domingos a adiantar ligeiramente a bola e eu não consegui finalizar. Rui Filipe. Bandeirinha. Tentativa de atraso para o Jorge. E a tentativa de encetar a organização ofensiva, mas está confuso o jogo neste momento. Fernando Couto frente a Joachim a ajudar Rui Filipe. Bola alta e longa para João Pinto. A mudança do flanco. Já Magalhães. Jorge Couto. A equipa de Futebol Clube do Porto a tentar ajudar na transposição do jogo da defensiva para o ataque. Muitos jogadores que vulgarmente são próximos da área a virem cá mais atrás para ajudar à transposição do jogo. Mesmo assim, este jogo está incaracterístico neste momento. Bandeirinha. Semedo. Rui Filipe. Tony. Jaime Magalhães, frente ao autor do golo. Desta vez melhor, o número 11 da formação da União de Luxemburgo.
Bandeirinha. Fernando Couto. Rui Filipe. Jaime Magalhães. Mais dispersos no campo, designadamente no meio campo defensivo, os jogadores da União do Luxemburgo. Menos organizados, mas a estorvar mais também, porque mais próximos de cada um dos jogadores do Futebol Clube do Porto. João Pinto. Encetam aqui praticamente uma marcação individual, o que coloca alguns problemas. Ou o jogador é muito dotado tecnicamente, ou então é difícil de ultrapassar a marcação individual. A intervenção foi de Rui Filipe, me pareceu. A equipa de arbitragem acha que não, acha que o último a bola foi Morgenot. Tudo a mim pareceu-me que de facto tinha sido o Rui Filipe o último a tocar a bola. Agora é Jorge Couto que está segundo o juiz de linha, que era assim que se chamava este senhor Burn. Era assim que se chamava naquela altura, agora já não é assim, é assistente, árbitro assistente. Eu estou mais de acordo com a designação atual e não só com a designação, com a função, com a execução da função atual. É mais importante ter capacidade de intervenção no jogo, maior capacidade de intervenção no jogo, do que naquela altura que se limitavam de facto a funções muito estritas e muito poucas. E ficava tudo muito mais a cargo do árbitro principal. Qual é a tua opinião, Jorge? Sim, também concordo. Sou da mesma opinião. Faz sentido que uma equipa de arbitragem atue como equipa, como bloco e com intervenções de auxílio, intervenções solidárias de toda a equipa de arbitragem. Sim, na tentativa de dissipar todas as dúvidas que possam existir. E protagonizar decisões mais competentes, não é? Exato, mais certeiras. Exatamente. O João Pinto, como avançado, veja-se ao lado de Jorge Couto. Sim, nesta altura o União do Luxemburgo estava completamente no seu meio campo defensivo. Não é? E o João, na tentativa de criar espaço, ele que tinha um grande pulmão, muitas das vezes deambulava, não é? Exatamente. Quando não tinha muito que fazer lá na área dele, exato. ele ia ocupar outro espaço. Quando não tinha um extremo que lhe criasse muita dificuldade, ele subia bastante e ele ia e vinha e recuperava muito bem. Fisicamente era muito forte. Faiver ia colocando um problema grave à defensiva da equipa. Wolf a perder, a recuperar. Está de facto um jogo profundamente incaracterístico neste momento. Morgenot. A tentativa de Ville colocar no companheiro de equipa que era Til, mas há aqui uma falta que vai poder ver agora na repetição, que é uma atitude perfeitamente inadmissível de Feyereisen, número 3 da formação da União do Luxemburgo, positivamente pisa a cabeça de Tony. Poderia ter sido grave numa outra situação em que os pitãos pudessem ter colocado lesões graves no Tony. De facto, isto não se percebe no jogo corrido, mas vai-se ver aqui. Feyereisen levanta-se e vai ver. Aqui está. A pisar positivamente a cabeça do Tony. Alguma maldade alguma toda do jogador
do União de Luxemburgo. Exatamente. Inadmissível esta atitude. Enfim. Tony, felizmente, não sofre qualquer mazela, recupera-se. E o jogo reata-se também. Fernando Couto. Semedo. Roy Philippe. A equipa do Futebol Clube do Porto a perceber que tem que trocar mais a bola, tem que ser mais eficaz, tem que obrigar os luxemburgueses a procurarem mais a bola ou a posse da bola e fazê-los correr mais para que possam eventualmente criar-se as tais linhas de passe que são fundamentais para chegar eventualmente a mais um golo. Pode ver-se que foi possível chegar à linha de fundo e fazer um cruzamento, embora o cruzamento tivesse saído um pouco transviado por parte de Semedo, que parece queixar-se da zona abdominal. Não é o João Pinto, é o Semedo, mas o Luxemburgo tem disto, não conhece absolutamente os jogadores e como tal enganou-se na legenda. Três homens da União do Luxemburgo a perseguirem a bola junto de Vítor Bahia, o que tem sido coisa que não tem acontecido ao longo de todo este jogo. É o Jorge que arrancou e já ia embalado. Pat Kelly a chamar a atenção a Picard. O livre para ser marcado por Jaime Magalhães. Para Rui Filipe. Estamos com 74 minutos de jogo. O resultado, União do Luxemburgo 1, Futebol Clube do Porto 3. Domingos. Estas cambiantes são fabulosas por parte do domingo. Exato. A gente à espera que ele dê continuidade ao jogo na mesma direção e ele muda de direção rapidissimamente. Este senhor Barry, um juiz de linha do lado das câmaras. Neste momento parece-me que a equipa da União do Luxemburgo está satisfeita com não ter sofrido muitos golos. A equipa do Futebol Clube do Porto estará eventualmente a pensar que, bom, nós resolvemos o problema nas Antas, mas o que é certo é que a preocupação seria marcar o maior número de golos possível e sofrer o menor número de golos possível para que as situações de desempate depois na fase seguinte, a chamada Liga dos Campeões, que era a fase de grupos. Nesta altura não era Liga dos Campeões a competição desde o início, era Taça dos Campeões Europeus, e só quando se jogava em grupo, neste caso, nesta época, Grupo A e Grupo B, só nessa altura é que assumia o nome de Liga dos Campeões. Semedo. Sim, nesta altura o resultado por 3-1 é um resultado vantajoso para o Futebol Clube do Porto, a jogar fora de casa e com a possibilidade do segundo jogo em sua casa poder aumentar. Excelente este pontapé de Rui Filipe, vamos poder rever bem também, esteve sempre mais ou menos bem, Van Rijswijk, aqui não consegue segurar a bola à primeira, mas como não tem jogadores próximos não é grave. Falta de Joachim, 7 contra 7.
O Jair Magalhães não percebe porque é que não foi marcada a falta. Fernando Couto. Jair Magalhães. Para Jorge Couto. O pé direito. E a bola a não chegar a Domingos. Domingos rodeado por 5 jogadores. Uma aglomeração muito grande. É incrível. Está Morocuti lesionado. Parece ter sido num contacto com o Aloísio. Agora sim, a televisão luxemburguesa a acertar com a legenda. E este é Morocuti. Aqui está a intervenção de Aloísio e Morocuti já recuperado. Mogeno. Tentativa de passe para Joachim. Sem hipótese, a equipa da União de Luxemburgo de chegar com perigo à baliza de Vítor Bahia. Eu recordo que quando o golo foi marcado tinha sido a primeira vez que a equipa da União de Luxemburgo chegou à baliza de Vítor Bahia, ainda assim com um remate de longe, o que é um índice de eficácia. Se formos a analisar as questões estatisticamente só, é um índice de eficácia 100%. Notável, de 100%. Belíssima esta atitude de Semedo. Simulou a intervenção num sítio e deixou passar a bola para recolher mais à frente. Semedo. Jorge Couto a deixar passar. Semedo a continuar. Belíssimo passe para João Pinto, veja-se. João Pinto como extremo esquerdo. Thiel tem sido um dos homens mais esforçados na formação da União de Luxemburgo. Rui Filipe a colocar em Tony. Bem, Rui Filipe a escapar-se pela lateral. Percebeu, contudo, a intenção Borbiconi, mas não conseguiu, foi executar bem. E vai haver uma substituição. Jorge Couto, que está a chegar à formação do Futebol Clube do Porto, vai substituir Fernando Couto. Um por outro, para o mesmo lugar. 2 que jogaram lado a lado durante muitíssimos anos. É verdade. Uma das grandes duplas centrais do futebol. Exatamente. Jorge Costa estava a começar, veja-se, jovenzíssimo. A oportunidade de Jorge Costa também ir ganhando algum ritmo, apadrinhado, repare-se, por Aloísio. Sempre ali, bem guardados os jovens. Isto é uma coisa que vulgarmente no Futebol Clube do Porto acontece, é este cuidado de apoio e de mestiçagem, vá lá, de juventude com veterania, em que os velhos, passa a expressão, ajudam o início dos novos para os tornar mais capazes, mais competentes, mais aptos. Este senhor é Heinrich, que está a preparar a entrada em jogo. Sentiste isto, Jorge Couto? Sim, senti na altura que eu cheguei ao Futebol Clube do Porto, senti o apoio dos jogadores mais experientes. É Couto, não Couto, mas enfim. Sim, dos jogadores mais experientes, neste caso, como era o caso de João Pinto, Semedo, exatamente. André, Jair Magalhães, jogadores já mais maduros e que nos incentivavam e que nos davam bons conselhos e um exemplo disso. E que a nossa afirmação
tornava-se mais facilitada, não é? Exatamente. Esta é uma intervenção do Jorge Costa, uma placagem clara do jogador da União de Luxemburgo, que era Picard. Passou a bola, mas o jogador não. Bom, mas eu, quando estava a falar nisto, estava a lembrar-me de um caso que é, quanto a mim, paradigmático. Na baliza do Futebol Clube do Porto havia um senhor polaco que se chamava Młynarczyk. E esse senhor fez tanto pelo Vítor Bahia, que facilitou, eu considero que facilitou a formação do Vítor Bahia como guarda-redes de futebol, e mais do que isso, facilitou a integração dele, tão jovem, lançado numa baliza com a responsabilidade que era aquela do Futebol Clube do Porto naquele momento. Recordas-te disto? Aí, sim, ainda tive o prazer de poder jogar com o Młynarczyk, com o Josef, embora já sendo na fase final da carreira dele. Mas ainda eu era jovem e enquanto simpatizante do Porto e que acompanhava, o José era um excelente guarda-redes. E uma excelente pessoa, também. Sim, depois continuou como preparador dos guarda-redes. Sim, uma excelente pessoa. Depois tive a oportunidade de poder ser colega de equipe e colega de trabalho. E para além de excelente guarda-redes, era um excelente companheiro. Exatamente. Embora a diferença de idade fosse notória na altura, e eu, sendo ainda um jovem, tinha um respeito grande pelos grandes símbolos, neste caso do Futebol Clube do Porto. Domingos vai criar perigo, mas bem, esteve Van Rijswijk a ser um dos responsáveis por obstar a que houvesse uma grande goleada do Futebol Clube do Porto. Aqui é belíssimo o trabalho do Domingos. Exato, um excelente trabalho de Domingos na simulação. Ia sair para o lado esquerdo e arrematar para a esquerda. E agora aquele carro por pouco não sofria as consequências de estar num lugar impróprio. E aí está a substituição na formação da União do Luxemburgo. Sai Joachim com o número 7, entra com o número 12 Heinrich, aquele homem que tínhamos visto há pouco apertar as botas para preparar a entrada em jogo. Aqui está Joachim. Uma substituição para cada lado e vamos ficar por aqui. Já agora uma referência ao banco dos suplentes do Futebol Clube do Porto. Com o número 12 estava Valente, o 13 António Carlos, o 14 Jorge Costa, que está neste momento em campo, o 15 Costa Adinov e o 16 Tozé. Isto é a referência dos jogadores que não atuaram neste encontro, mas que se encontravam no banco dos suplentes. Obviamente a equipa dirigida por Carlos Alberto Silva, no segundo ano de título também, portanto a equipa do Futebol Clube do Porto tinha sido campeã na época transata a esta 92-93, portanto na época 91-92, e também foi campeã nesta época 92-93. João Pinto. A intenção era belíssima, adivinhou a intenção defensiva luxemburguesa. Jorge Couto na recuperação. João Pinto. Belíssima mudança do flanco do jogo, mas Rui Filipe não conseguiu um bom controlo, depois a tentar resolver o problema com o antebraço. A equipa de arbitragem a perceber isso. Bandeirinha. João Pinto, está tudo virado do avesso. João Pinto do lado esquerdo, Bandeirinha do lado direito. Bandeirinha agora já a recuperar o lugar. João Pinto a manter-se. Rui Filipe a fazer o lugar do capitão portista Jaime Magalhães. Isto é uma coisa importante. As compensações
faz parte da tática e da cultura tática dos jogadores. Quando um sai para um outro lugar do campo a ver alguém que compense. É importante para não existirem desequilíbrios. Exatamente. Não é? Semedo. Tony. Tentativa de passe para João Pinto, que agora tenta recuperar para a posição. Mas está lá Aloísio também a tentar cobrir as costas do capitão portista. Bandeirinha. Domingos. No meio campo. Antes do meio campo ainda. A ganhar velocidade. Esperava o passe de Semedo. Ele não saiu por intervenção de Heinrich. E agora a falta sobre De Ville. Rui Filipe foi o faltoso De Ville, o homem que sofreu a falta. A sair mal a combinação entre Domingos e Jaime Magalhães. A ser resolvido o problema por bandeirinha. Aloísio. Pode ver que Aloísio mudou para o lugar de Fernando Couto e Jorge Costa joga no lugar que Aloísio ocupava, pelo menos nesta situação de jogo. Van der Rijswijk. E mantém-se o posicionamento de Jorge Costa. Rui Filipe. Tentativa de pontapé comprido a solicitar Tony. Está fora, está muito longe do lugar que vulgarmente ocupava. Isto para poder eventualmente arrastar o marcador, o jogador que o marcava da União do Luxemburgo, para eventualmente criar espaços de penetração para Domingos ou qualquer outro jogador que venha de trás. Picar à procura da melhor linha de passe, mas de facto a não conseguirem ser eficazes os jogadores da União do Luxemburgo. E cá conseguiu colocar a bola em Morocuti, mas Morocuti não a conseguiu fazer chegar a qualquer outro colega. João Pinto. Rui Filipe. Bandeirinha. Estamos em cima do minuto 90, exatamente neste preciso momento. Estamos já em fase de compensação por parte do árbitro Pat Kelly. Vai Magalhães, para Jorge Couto. E o golo. O golo de Domingos, Jorge Couto a tropeçar porque seria dele o golo, mas Domingos bem a aproveitar a oportunidade e a concretizar o quarto golo, 4-1 para o Futebol Clube do Porto, tudo fácil. E agora resta a segunda mão, lembra-te, Jorge Couto? Sim, foi uma boa jogada, uma tabela perfeita com o Jaime. Aqui poderia ter finalizado, mas como o jogador adversário fez ali o carrinho, eu tentei tirar mais um pouco e a bola sobrepôs Domingos e acabou por fazer o 4-1 em cima da hora, o que é um bom resultado e que nos abre excelentes perspectivas para o jogo da segunda mão. Exatamente.
O Futebol Clube do Porto vence de facto por 4-1 neste jogo e depois consegue na segunda mão um 5-0 que dá origem a uma segunda eliminatória onde o Futebol Clube do Porto passa o Sion. 2-2 fora, 4-0 nas Antas. O Porto joga a Liga dos Campeões e no grupo B com o PSV, o Milão, o Gotemburgo. Fica no terceiro lugar e não chega às meias finais.